Bom dia, meus amores do segundo ano. Como vocês estão? Tudo bem? No nosso vídeo de hoje de geografia, a gente vai trabalhar com os meios de transporte. E olha que interessante, a gente já viu esse conteúdo em história, falando um pouquinho sobre os meios de transporte. E hoje a gente vai trabalhar na disciplina de geografia. Não é legal? Não é interessante? Só que antes de iniciar com o nosso vídeo de hoje, eu vou fazer a chamada. E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes. Assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, aqui pelo Google Sala de Aula. Certo, meus amores? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenícia Morim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Wavison de Souza Santana e Willames Alex Soares da Silva. Então, meus amores, vejam só. Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de geografia de vocês e abrissem na página 44, tá? E aí a gente vai junto fazer uma leitura de um textinho, tá? Olhem só. Os meios de transporte e o trânsito. Só que hoje a gente vai trabalhar só com os meios de transporte, tá? Desde o início dos tempos, o ser humano sente a necessidade de se locomover entre os espaços. A princípio, até mesmo as grandes distâncias eram percorridas a pé. Mas com a criação da roda e o desenvolvimento tecnológico, inúmeros meios de transportes foram desenvolvidos, como carroças, bicicletas, bondes, ônibus, trens e aviões. Meios de transporte, né? Os tipos de transporte. Os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar a outro e podem ser classificados da seguinte forma: terrestre, que são aqueles que se locomovem através do solo, basicamente. Trafegam na terra e podem ser motorizados ou não. São exemplos bicicletas, motocicletas, charrete, carroças, trens, metrôs, caminhões, ônibus e carros. Os aquáticos trafegam no mar, né? Na água dos mares e rios, podendo ser movidos a vapor, remos ou vento. São exemplos navio, barcos, lanchas, canoas, jangadas, jet skis. São exemplos. Aéreos trafegam no ar e, na maioria das vezes, são movidos por motores. São exemplos: aviões, foguetes e helicópteros. Alguns transportes aéreos são utilizados para práticas esportivas e não precisam de motores, mas sim da ação e força do vento para se locomover, como é o caso do balão e da asa delta. Então vejam só, vamos aqui fazer uma reflexão. A gente já viu esse conteúdo, né, como tia falou, lá na disciplina de História. E agora a gente está trabalhando em Geografia. Então, os meios de transporte, basicamente, eles vão ser usados para ajudar o homem a se locomover. O homem criou o meio de transporte para ajudar na sua locomoção, né? Os meios de transporte, eles podem ser terrestres, aquáticos e aéreos. Os meios terrestres, a gente vai ter carroças, charretes, motos, bicicletas, podem ser meios de transporte motorizados ou não, que vão ter motor ou não, né? Meios de transportes aquáticos, a gente vai ter barcos, navios, jet skis, canoas, que podem ser também motorizados ou não. Da mesma forma que os aéreos, avião, helicóptero, balão, asa delta, que podem ser motorizados ou não, como é o caso do balão, né? E a asa delta. Já avião, helicóptero, obviamente tem motor, né? Então veja, a gente já viu esse conteúdo, né? A gente já vem falando um pouco sobre esses meios de transporte. E uma coisa que é interessante e que vale salientar é que eu acredito que o surgimento da roda, né, lá nos tempos antigos, foi o principal meio que gerou a esse processo de desenvolvimento dos meios de transporte. Porque é através da roda que facilitou essa locomoção do homem,
né, fez com que se desse início esse processo de surgimento dos meios de transporte, né? E aí a gente vê que é muito importante para a locomoção, para a vida do homem, ter forma de se locomover mais rápido, de chegar aos lugares mais rápido. Imagina, gente, se a gente não tivesse nenhum meio de transporte, que a gente, para todo canto que fosse, para distâncias muito longas, a gente tivesse que andar a pé. Isso falando de meio de transporte, de territórios que a gente quisesse chegar, que fossem terrestres. Imagina se a gente fosse para algum lugar que tivesse que passar pelos mares, que tivesse que passar por rios para atravessar. Como é que a gente ia chegar? Se não tivesse um meio de transporte aquático para que isso acontecesse. Então imagina, vejam o quanto é importante os meios de transporte que nos ajudam na locomoção. E cada vez mais fazer com que o homem se locomova mais rápido, consiga chegar nos ambientes mais rápidos. O avião, por exemplo, que é tema, né, foi tema de um trabalho que Tia passou para vocês de história. Eu acredito que vocês viram na pesquisa de vocês que o avião, ele é um dos meios de transporte aéreo que é considerado mais rápidos, né, seguros, né, para se percorrer longas distâncias, né, com os aviões a gente vai de continente a continente, não é verdade? Longas distâncias, longos percursos. Então vejam a importância, né, desse meio de transporte. Então vejam, como atividade de casa, hoje vocês vão fazer as páginas 45 e 46 de Geografia, falando justamente sobre os meios de transporte, tá? Então vejam, no primeiro quesito a gente tem o seguinte: para que servem os meios de transporte? Eu acredito que a gente pode responder como: os meios de transporte servem para nos locomover, para nos ajudar a chegar em outros lugares cada vez mais rápido. É uma resposta pessoal. Eu estou aqui só trazendo para vocês essa sugestão, né, sobre para que servem os meios de transporte. Faça uma lista, segundo o quesito, dos meios de transporte que você mais vê em sua cidade. Aquáticos. Falando aqui por mim. Eu vejo navios, eu vejo barcos, né? Eu vejo mais barcos, né? Navios só em porto, né? Mas assim, barcos a gente vê. A gente vê lanchas, o que a gente vê muito aqui com frequência é lanchas, né? Nas praias. A gente vê jet skis, né? Terrestres, ônibus, metrô, trem, no caso, muita moto, bicicleta, né? Aéreos, avião e helicóptero. Eu vejo muito, principalmente passando, né? O helicóptero sobrevoando assim. E no terceiro, vocês vão ligar corretamente. O navio, ele é um meio aquático, terrestre ou aéreo. O avião, aquático, terrestre ou aéreo. E essa carroça aqui, é terrestre, é aquático ou é aéreo? Vocês vão ligar corretamente aqui. No quarto, observe as gravuras e pinte os quadradinhos de acordo com a legenda. Terrestre, azul, aquático, vermelho e aéreo, verde. Vocês vão pintar aqui. Então, a bicicleta, o que ela é? Aquática, terrestre ou aérea. O helicóptero, o trem, o navio, o barco. Então, vocês vão pintar os quadradinhos de acordo com as cores, né? No quinto, escreva o nome de um meio de transporte e depois marque a opção correta. Então, isso pode ser pessoal. Vou dar aqui um exemplo. Eu posso colocar aqui avião. Avião é um meio de transporte aéreo. Então, essa aqui é a resposta pessoal. Vocês podem colocar aqui. Já no sexto quesito, vocês vão relacionar corretamente transporte aquático, transporte terrestre e transporte aéreo. Certo? Aí a gente vai, olha, só ligar corretamente aqui. Quais são os transportes que eles são? São aquático, terrestre ou aéreo. No sétimo, com a ajuda de um adulto, leia o nome dos meios de transporte mais antigos e classifique-os em terrestre, aquático e aéreo. Aí eu tenho bonde, jato, iate, submarino, teco-teco, motocicleta, carroça, balsa, transatlântico e Maria Fumaça, tá? No oitavo, faça desenhos representando cada tipo de meio de transporte. Então, você vai fazer um desenho representando o meio aquático, um desenho representando o meio de transporte terrestre
e um desenho representando um meio aéreo, né? Um meio de transporte aéreo. Então, vejam só, essas duas páginas são a nossa atividade de hoje de geografia sobre os meios de transporte, que é um conteúdo que a gente já vem vendo, né? Até na nossa disciplina de história. Então, vejam só, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para a tia saber, tá? Então é isso. Nosso vídeo está ficando por aqui. Um beijo enorme para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.